Muito bem-vindo no meu canal e hoje eu quero falar sobre o meu processo criativo e o processo também prático de como eu tenho postado todos os dias, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto aqui no YouTube, tá? O negócio é o seguinte, eventualmente vou botar aqui a minha tela do meu computador para mostrar algumas coisas, mas o que mais pega é o seguinte. Eu sou o cara que fala pra tu documentar, né? Documentar a tua jornada e documentar o teu conhecimento. E lá dentro do meu método, né, que tem até um meu curso, tá no link da descrição aqui, que é um curso sobre produção de conteúdo, eu falo que existem 7 categorias dos conteúdos documentativos, e eu também digo que o conteúdo, ele já está pulverizado aí no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, eu acredito fortemente que tem um monte de coisa que já acontece no nosso dia, que se a gente compartilhasse de alguma maneira, seria um conteúdo super interessante. Então, assim, eu acredito muito que as ideias de conteúdos, elas não surgem quando a gente para, então tá, agora eu vou ter uma ideia de conteúdo. Não. Elas surgem enquanto a gente vive o nosso dia. Então, tu tem que ter um sistema para armazenar essas ideias que acontecem no dia a dia, na rotina, no movimento. E também tem que ter um sistema para desenvolver essas ideias, né, da maneira mais simples possível, ao meu ver, né? Se tu quer postar em volume, eu acho que tem que ser uma coisa simples, porque senão tu não vai conseguir fazer com consistência. Então, como que eu tenho as minhas ideias, onde eu armazeno essas ideias, como é que funciona esse esquema? Hoje, o meu conteúdo ele parte desse Notion aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui é o último lugar, né, que tá antes de estar postado, antes de estar nas redes. Só que antes de chegar nesse Notion, como eu falei, as ideias surgem a partir do meu dia a dia. Às vezes eu não estou aqui no meu escritório, não estou aqui na frente do computador. Então eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesmo, eu tenho notes do celular também, que daí eu anoto nesses lugares, né, à medida que as coisas vão acontecendo. Então, sei lá, eu vi algum conteúdo de uma pessoa que me chamou a atenção, eu anoto isso. Eu tive uma conversa com algum cliente, ele me falou algumas coisas que, cara, me deram uma ideia, eu anoto isso. Eu vi um comentário em algum vídeo meu, me chamou a atenção, posso até tirar print daquilo, guardar aquilo, anotar aquilo de alguma maneira. Então, no dia a dia é legal ter essas ferramentas. Eu acho muito bom tu ter um grupo do WhatsApp contigo mesmo, porque além de mensagens em texto que tu pode te mandar, tu consegue mandar áudios também. Então, às vezes tu consegue falar mais ali sobre alguma coisa que aconteceu para depois tu reescutar aquele áudio ali para tu ter alguma ideia. Mesma coisa com o grupo, mesma coisa com o Notes, com post-its também. Às vezes eu anoto alguma coisa no post-it, se é mais rápido, enfim. Mas depois, né, que eu anoto essas coisas aí no grupo do WhatsApp, no Note, no Post-it, eu passo isso para o Notion, aqui, né? E aqui é que eu vou desenvolver e aqui que eu faço mais essa organização. Eu tenho aqui no meu Notion, eu tô olhando pro computador aqui, mas vocês vão estar vendo aqui, eu tenho algumas tags, né, que eu boto. Então, eu gosto de botar qual que é o formato, né? Ou seja, onde é que eu vou postar essa ideia. Isso é uma outra sacada, porque uma ideia, ela pode virar mais de um conteúdo. Ela pode virar um conteúdo no feed, num formato curto, ou pode virar um conteúdo no YouTube aqui num formato mais longo. Esse vídeo, né, que vocês estão vendo, ele virou também um conteúdo de 1 minuto e meio lá pro Instagram, pro TikTok. Eu gravei agora um pouquinho antes de começar a gravar isso aí. Então essa tag do formato é uma coisa útil para mim. A outra coisa que eu boto aqui no Notion, qual é a intenção desse conteúdo? Eu considero 2 intenções principais. Ou vai ser uma intenção de conversão, vai ser um conteúdo mais de venda, onde eu vou falar às vezes sobre o meu curso, ou sobre a minha consultoria, ou sobre a mentoria, um conteúdo mais de venda, ou um conteúdo mais focado em alcance, né? Às vezes aquele conteúdo que eu quero que viralize mais. Mas é legal abrir um adendo aqui. Eu acredito muito que às vezes um conteúdo cumpre vários papéis. Às vezes num mesmo conteúdo pode ser nesse um conteúdo que tu vai me descobrir, tu vai gostar de mim e tu vai querer comprar alguma solução que eu ofereço. Então, eu acredito fortemente, né, que conteúdos cumprem mais de um papel. Às vezes aqui no YouTube até, às vezes esse é o primeiro vídeo que tu tá vendo meu,
tu tá gostando do que eu tô falando, às vezes vai se inscrever no canal, não deixa de se inscrever, inclusive. Daí tu pode ir lá no meu Instagram e tudo mais, ver algumas coisas superficiais, ver uns stories meus lá, clicar no link da bio e comprar meu curso, por exemplo. Pode acontecer isso, né? Mas eu acho legal, às vezes, a gente pensar de uma maneira mais pragmática. Esse conteúdo eu quero que venda mais ou não. Então eu boto esse negócio da intenção também. E eu boto também a data, né? Quando que eu estou pensando em postar esse conteúdo, ou eu boto a data do dia que eu tive a ideia e depois, à medida que ele vai indo lá para baixo, eu posso resgatar esse conteúdo lá de baixo e botar ele para cima. Então aqui no meu Notion, eu tenho um monte de ideia. E a outra tag que eu boto é o status do coisa que eu escrevi, porque pode ser um status ideia, pode ser um status escrito, gravado, pronto ou publicado. Então dessa maneira eu consigo ter uma gordura de várias ideias, porque num dia comum a gente tem facilmente 2, 3, 4, 5 ideias. Então naturalmente eu já vou ficando com uma gordura, né? Porque aí depois eu seleciono algumas ideias aqui, ou às vezes algumas ideias que eu já estou a fim de produzir naquele dia, e daí eu sento e produzo, daí eu sento e só gravo às vezes, ou sento e só escrevo. Por quê? Porque o processo de produção de conteúdo, e até isso que eu falei no conteúdo que eu gravei curto, o processo de produção de conteúdo, ele é dividido em duas partes. Aqui tá virado, né? Mas só para vocês entenderem. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é justamente sobre a ideia, sobre o conteúdo e sobre a forma. O que é as coisas da ideia e do conteúdo? Pensa na Mona Lisa. E esse exemplo eu vi com o Thiago do Tira do Papel, achei genial. Pensa na Mona Lisa, por exemplo. Qual que é a ideia da Mona Lisa? Qual que é o conteúdo da Mona Lisa? O conteúdo da Mona Lisa é uma mulher com um olhar misterioso. A forma, o formato deste conteúdo, desta ideia, no caso da Mona Lisa, é uma pintura, é um quadro, né? Então, no caso lá do Da Vinci que pintou, deve ter dado muito trabalho para ele pintar, fazer a forma, né? Tirar essa ideia, esse conceito do papel e botar numa coisa física, existente. Para ele, né, talvez tenha dado muito mais trabalho a forma do que a ideia e o conteúdo. Só que no nosso caso, no meu caso principalmente, e tu pode começar a fazer igual, eu quero que essa relação aqui de ideia barra conteúdo e forma seja tipo 90% do meu trabalho de postar o conteúdo seja em ter as ideias. E depois a forma seja só gravar o vídeo. Porque assim, sinceramente para mim, gravar esse vídeo aqui agora não é muito desafiador. Para mim é bem tranquilo, na verdade. Porque a ideia é o mais importante. Que a ideia foi o quê? Foi essa ideia que eu anotei aqui, né? Tipo, como eu organizo as minhas ideias, como é o meu processo de produção de conteúdo. Essa foi a ideia. Tá pegando? Eu olhei pro meu dia, uma coisa que tá, agora nos últimos dias principalmente, tá uma coisa muito presente na minha rotina, essa coisa de produção de conteúdo em volume, essa coisa de organização, essa coisa de produtividade. Eu tô agora prestes a lançar uma mentoria em grupo, então eu tô vendo coisas para deixar todo esse meu processo de produção de conteúdo cada vez mais otimizado, tô estudando mais, tô lendo mais sobre isso e tudo mais. Então é uma coisa que está rolando muito no meu dia. Naturalmente, eu tive a ideia de falar sobre isso. E essa parte de ter essa ideia, de conceber essa ideia, é que é o mais difícil, ou é o que mais dá trabalho, mas na verdade nem dá trabalho também. Mas tu tá entendendo que eu anotar a ideia foi o mais desafiador. Eu organizar a minha cabeça, eu meditar sobre isso, para não sei o que, para eu ter essa ideia, foi o mais trabalhoso. Depois, o trabalho de fato gravar, para mim é só gravar, por exemplo, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que ter essa relação entre que ter a ideia, meditar sobre as coisas que aconteceu e tudo mais, cumpre quase que 100% do trabalho de postar o conteúdo. Se tu faz isso, se tu tem esse trabalho de observar o teu dia, de ficar cuidando isso, de anotar, de registrar ali as coisinhas, de botar no teu grupo do WhatsApp, de tu sentar também um pouco, meditar sobre isso que está acontecendo e tudo mais. Se tu faz isso, o prático aqui de gravar o vídeo tende a ser muito mais fácil. Ainda mais, e agora uma outra sacada, ainda mais quando tu escolhe formatos simples. Por exemplo, eu só estou abrindo a câmera e falando.
Percebe que o formato, o como a gente vai fazer, manda muito também no trabalho que isso vai dar. Se eu, por exemplo, quisesse pegar essa mesma ideia, esse mesmo conteúdo, né, aqui da primeira parte, que é falar sobre como é o meu processo criativo de produção de conteúdo. Se eu quisesse pegar isso e, cara, fazendo um formato de documentário, sei lá, gravar um mês de produção de conteúdo e daí juntar várias imagens e daí também falar com a Gabi, fazer uma entrevista, não sei o que, fazer um vídeo com mais de uma câmera, com um drone para mostrar, sei lá. Percebe que daí o trabalho de eu produzir seria muito maior e às vezes o da ideia seria pequenininho. Se eu penso em formatos que vão me dar muito trabalho, essa relação que para mim agora é de 90 a 10, seria tipo de 2% aqui e 98% aqui. Para mim isso é insustentável. Para mim não pode acontecer isso. Porque eu quero que a coisa seja mais fácil, mais rápida, justamente para eu conseguir postar em volume. Então, para eu produzir conteúdo em volume, para eu conseguir manter essa consistência, o meu grande trabalho é eu estar com o que eu chamo de olhar documentativo bem afiado. É eu conseguir perceber no meu dia a dia as demandas, é eu conseguir perceber no meu dia resíduos de coisas desse meu dia que valem a pena eu ser compartilhado, eu anotar essas coisas, eu anotar de um jeito que eu vou lembrar o que eu quis dizer na hora. Esse é o meu grande trabalho, que na verdade nem dá muito trabalho também, porque já virou uma coisa, parte do meu dia. Essa coisa de anotar, essa coisa de estar toda hora pensando e tudo mais. Isso daí torna esse processo muito mais leve. Daí depois eu tenho que só gravar, por exemplo. Só pego aqui minha câmera, boto o celular deitado, ajusto aqui uma luz que eu tenho aqui só porque eu tô gravando de noite agora, e eu pego e hablo, pego e falo, sabe? Então esse que é o meu processo de produção de conteúdo para eu conseguir postar em volume com consistência, tanto aqui no YouTube, que eu tô postando diariamente, quanto lá no Instagram e no TikTok também, tá? Acredito muito, gosto muito desse meu sistema. Eu acho que pra gente conseguir ser consistente, tem que ser uma coisa simples. Se tu pega pra fazer os teus conteúdos, tu tem que ir lá para um estúdio, não sei o que, tem uma baita função, tem que botar a câmera, não sei o que, e daí tu para tudo que tu tá fazendo para ter ideias de conteúdo, para fazer brainstorming de conteúdo, cara, eu acho que torna um processo muito mais duro do que esse jeito aqui, que, cara, a vida está acontecendo, eu estou em movimento, eu estou trabalhando, eu estou me desenvolvendo, eu estou lendo, e por causa disso, por causa do movimento que eu impus na minha vida, eu tenho muitas ideias. Então eu não penso em produzir conteúdo, eu penso em me desenvolver como pessoa e como profissional. Porque eu sei que se eu estiver me desenvolvendo, se eu estiver em movimento, eu vou ter muita ideia. E daí basta eu gravar, basta eu compartilhar isso com a minha audiência, tá? Então assim, espero que esse vídeo tenha te virado alguma chave, tenha te dado algum insight em relação a como pode ser fácil, mais tranquilo, mais leve, mais gostoso, mais prazeroso produzir conteúdo, porque eu gosto muito dessa ideia de documentar, de produzir o que eu chamo, né, de conteúdos documentativos. Então, se tu gostou, provavelmente tu vai gostar do meu curso também. Fica o convite para conhecer o curso. O link do curso está aqui na descrição. Tu pode também ir lá no meu Instagram me seguir. E, cara, acho que é isso, tá? Não deixa de curtir o vídeo. Comenta aqui nesse vídeo se fez sentido esse jeito de produção de conteúdo, se tu acha que é uma coisa que pode dar certo para ti também. Não deixa de se inscrever no canal também. E a gente se vê na próxima.